Estar com vocês nessa noite. Parabéns aí por vocês terem um líder como o Gilberto e a Aline. São pessoas que não importa se é da equipe deles ou não, eles ajudam da mesma forma. Então, essa questão de lives foi iniciada por eles, essa questão de ter canal no YouTube foi iniciada por eles. Então, são pessoas que realmente são chaves em todo esse resultado aí que eu acabei colhendo. Então, realmente, parabéns vocês fazem parte da equipe de pessoas que cuidam de vocês, pessoas que conhecem cada um de vocês pelo nome. Eu não posso dizer que tive a mesma bênção, né? Infelizmente, eu participei de equipes de pessoas que eram muito distantes e a gente teve que se virar aqui na barriga. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho todos os contatos do Doterra, qualquer área, eu tenho contato, até mesmo o contato celular de pessoas. E por que isso? Não é bom que seja assim, mas teve que ser assim porque eu tive que me virar. Eu não tive um Gilberto, uma Aline que eu podia bater na porta e me darem todo tipo de suporte, todo tipo de apoio. Então, parabéns para vocês fazerem parte de uma equipe onde vocês têm um pai e uma mãe, pessoas que vocês podem chorar no ombro, podem pedir a ajuda que eles vão estar aí prontos, não importa a hora, não importa o dia, para ajudá-los. E com certeza esse caminho fica muito mais leve quando nós temos pessoas assim para nos ajudar. Então, parabéns mesmo por vocês fazerem parte de uma equipe cujos líderes são totalmente comprometidos com o negócio. São pessoas exemplo no que tange a fazer o que tem que ser feito para poderem crescer. Então, parabéns a cada um de vocês. Em relação à minha história, então, eu, desde a minha tenra idade, lutei para que as coisas fossem diferentes. Não fui aquele tipo de pessoa acomodada. Então, eu recordo que, logo após me graduar, eu tinha em torno de 20 anos de idade, quando eu resolvi, então, não ficar fixo em uma determinada empresa. Na época, eu trabalhava com informática e cada empresa detinha uma logomarca. Uma era Itautec, a outra era a Microempa, a outra era Elebra, ou seja, quem é mais velho aí lembra dessas marcas. Então, ou seja, no momento que você era funcionário de uma empresa, você aprendia sobre aquela marca e acabou o assunto. É como se você fosse mecânico da Volkswagen, ou da Ford, ou da Chrysler. Era assim. Então, eu ficava um período numa empresa, questão de meses, aprendia e migrava para outra. Por que isso? Porque eu pretendia abrir minha própria empresa. E foi o que eu fiz. Com 21 para 22 anos de idade, eu, um pacato cidadão, abrir uma empresa na área de informática, né? Porque quem trabalhava com informática era tido como louco, assim, aquele cara mexe com o computador, cuidado com ele. Ou seja, éramos considerados pessoas insanas. Era muito estranha essa situação, parecia que a gente era diferente porque mexia com o computador. E por alguns anos aquela empresa perdurou, depois você sabe bem o que acontece no Brasil, né? De 2 a 5 anos com as empresas, e aí então eu voltei para o banco da faculdade, resolvi então me graduar, e como graduado então eu trabalhei sempre nessa área de eletrônica, trabalhei na Globo, trabalhei na Itautec e também trabalhei por último na Oi. Sempre na área técnica, mas com olho na parte comercial, porque eles faziam o salário deles. E como técnico, como engenheiro, eu tinha meu salário fixo, dali não passava. Então, várias vezes eu tentei me migrar para a área comercial e batia na trave. Que sentimento ruim era aquele, sabe? E até que então, no ano de 2009, 2010, pô, mas esse cara é velho, né? Tá contando história de décadas atrás. Então, 2009, 2010, eu decidi entrar no mercado de vendas diretas. Por quê? Porque me disseram que quando nós empreendêssemos em vendas diretas, de 2 a 5 anos, trabalhados com muito afinco, seria possível construir organizações que iriam perdurar, mesmo que você diminuísse a intensidade ou até mesmo parasse por completo. E eu gostei dessa ideia. Vou me ferrar 2 a 5 anos, mas depois eu estou feito. Essa foi, então, a decisão. Não foi fácil pedir demissão de um emprego concursado, né, que era a antiga CRT, virou Oi, não foi fácil, uma decisão muito complicada, mas decidi, então, fazer isso. Decidi, já tinha, na época, 3 filhos, né? Não, já tinha 4 filhos. Uma decisão
que é totalmente desproporcional, né? Você tomar uma lição dessas aí sem ter reservas de poder largar tudo para empreender em vendas diretas. Mas eu acreditei, realmente acreditei que de cada 5 pessoas que se tornavam milionárias, uma vinha desse segmento, e entendi que não tendo atravessador, o fabricante poderia realmente devolver bônus, porque sobrava dinheiro no caixa, e realmente entrei com tudo nesse mercado. Mas aí eu vos pergunto, eu consegui de 2 a 5 anos a tal da estabilidade financeira? A resposta foi não. Faltou esforço, faltou determinação, força de vontade, energia? Claro que não, não faltou nada disso. Mas eu classifico em 2 hemisférios problemas que impediram que pudesse, então, chegar na tal liberdade econômica ou aposentadoria precoce. De um lado, empresas multinacionais, como o Gilberto citou há pouco, a Forever Green, uma empresa muito forte, mas não ficou no Brasil, porque não conseguiu se enquadrar na carga de impostos no nosso país. Então, a empresa tinha sede no Brasil, diretoria constituída, estoque, mas não ficou no Brasil. E essa é a única? Claro que não. A gente pode aí citar várias empresas que chegaram no Brasil e não ficaram. Por que não ficaram? Muda a alíquota de importação, muda a carga tributária, greve dos portos, Anvisa, hora libera um produto, hora tranca. Ou seja, o Brasil é um cenário muito complexo para uma empresa perdurar aqui. Então, a maioria vem e não fica. Só que nesse vem e não fica, quem fica tem vários problemas de abastecimento, porque não entra produto, etc, etc. Então, resumo, o que me impediu de, em 2 a 5 anos, construir empresas multinacionais, equipes duradouras? Justamente a bagunça que é o nosso país. Então, você formava equipes, nessa que o Gilberto falou aí, Forever Green, eu cheguei a ser número 1 do Brasil, porque por muito trabalho, muito esforço, se formava equipes, mas aí não tem produto, as pessoas acabam parando de comprar, voltam aos seus hábitos normais e tudo desmorona. No outro hemisfério, empresas brasileiras. Não tem problema de abastecimento, que o produto é feito no Brasil, que problema vai ter? Já está tudo aqui dentro. Só que essas empresas geralmente têm uma filial, essa filial é o Brasil, que não é fácil o cenário. Então, para essas empresas não quebrarem, elas, vez por outra, têm que mudar o plano, têm que mudar a política. E aí as pessoas para as quais você pregou uma situação e daqui a pouco aquilo não vale mais, as pessoas também ficam pelo caminho. Então, quer seja por um motivo ou por outro, a história dos 2, 5 anos não dava certo. Até que, então, conhecemos a Doterra. Por que deu certo a Doterra? Por que dá certo a Doterra? Porque é uma empresa americana, então ela tem regras muito rígidas, chega a ser chata, de tão rígida com as regras. Qualquer coisinha que tentar pelo jeitinho brasileiro, a resposta vai ser não, não é possível fazer. Por favor, senhor, se reporte a política na página tal, artigo tal, que você vai entender por que não é possível isso. Então, a empresa não muda regras. Os produtos da Doterra são fabricados aqui no Brasil. Então, lógico, o crescimento foi um tanto quanto explosivo e tivemos a pandemia. Mas, fora isso, a gente não tem problema de abastecimento. O produto é concebido aqui dentro. Então, com isso, de 2 a 5 anos, que por sinal agora está fazendo 2 anos e meio, foi possível construir uma organização que, ainda que diminuíssemos a intensidade ou parássemos por completo, não iria cessar os ganhos. Por quê? Porque as pessoas estão maravilhadas com os produtos, fidelizaram os mesmos, e tem muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho de maneira profissional, e as pessoas não vão parar. Então, ainda que Moisés Panatier parasse, muitas pessoas, muitas mesmo, não iriam parar. Ainda iam ficar rindo na minha cara. Então, ou seja, 2 a 5 anos é real, desde que a empresa tenha esse potencial que a Doterra tem. Então, feitas as apresentações, agora então já vamos partir para o que me foi incumbido de falar nessa noite. Lembrando que a qualquer momento eu posso ser interrompido para que você possa, via chat, se for via chat eu peço a ajuda do Gilberto, porque o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu já consegui aprender a caminhar e mascar chiclete, mas ficar falando e olhar chat, eu acho chato falar e olhar chat, olha que redundante. Então, pediria ajuda para o Gilberto. Agora, se precisar abrir o microfone, fazer uma pergunta, por favor, estamos entre
Amigos, estamos num treinamento, e o treinamento é feito para tirar dúvidas. Tem um pensamento que diz que a fé e a dúvida não podem coexistir ao mesmo tempo na mesma mente. Uma vai expulsar a outra. Então, quando você tem uma dúvida, possivelmente você nem vai estar dando atenção ao que eu estou falando, você vai estar pensando em qual seria a resposta para aquela dúvida. Então, pode me interromper. Se fosse uma live, isso não seria possível, uma live de apresentação, mas hoje é um bate-papo, é um treinamento, é uma troca de experiência, então você pode me interromper a qualquer momento. Ok? Gilberto, posso dar continuidade? Perfeitamente, segue o barco. Ok. Então, o primeiro tópico que me foi pedido que falasse sobre a importância de trabalhar em grupo. Então, tem aquela história muito bonita, né, dos porcos espinhos, aonde um fica coladinho no outro, né, dorme de conchinha, que é romântico, olha só, tô começando a esfriar, tudo de bom dormir de conchinha. E ao dormir de conchinha, o espinho de um porco espinho, ou os espinhos, ferem a barriguinha do que está de conchinha. E assim é, aquele agrupamento dormindo de conchinha. Mas se assim não for, eles não sobrevivem, não tem como sobreviver aonde eles residem, que é muito frio. Claro, a gente está falando aqui especificamente de uma espécie de porcos espinhos, não sei se é assim que se fala no plural. Então, ou seja, no momento que um precisa do calor do outro, ao mesmo tempo precisa de uma espinhadinha na barriga, na pancinha, de um do outro. Então, trabalhar em grupo é importantíssimo, mas com certeza requer desafios. As pessoas não pensam igual. E se pensassem igual, o mundo não seria como é. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo gosto, não ia existir buffet, ia existir uma comida só. Se todo mundo tivesse o mesmo gosto, todo mundo ia casar só com um tipo de mulher ou com um tipo de homem, só teria um tipo de pet, moraria todo mundo na mesma cidade, ou seja, o mundo é diverso porque as pessoas pensam de maneira diferente. E em grupo não é diferente. Então, eu assisti uma live e naquela live o Matt Hall ensinou a rede a fazer a rede de um jeito. Mas eu assisti no YouTube e o LR ensinou de outro. Aí eu participei de uma live, o Moisés falou de outro. E eu assisti uma reunião presencial com o Gilberto e a Aline, eles falaram de outra forma. Pessoal, isso é puramente normal. Puramente normal. Primeiro, porque a pessoa pode estar falando a mesma coisa de uma outra maneira. E segundo, porque a pessoa pode ter uma percepção diferente ao fazer, ao construir as equipes. Quer ver um exemplo? Se eu, por exemplo, focalizar o poder de 3, uma pessoa que está entre eu e outra que está comprando, me atrapalha se eu focar o poder de 3. Se eu não focar o poder de 3, uma pessoa que está entre eu e outra e não compra, não me atrapalha em nada, porque o sistema tem o que nós chamamos de compressão dinâmica para o pagamento do bônus de recompra unilevel, né? Se o oitavo comprou e o sétimo não comprou, o oitavo vai para o lugar do sétimo, e assim seria em cada lacuna que existir. E aí, daqui a pouco, a pessoa diz assim, olha, se alguém não estiver comprando, está te atrapalhando, e você assiste num vídeo, e aí outro diz que não está atrapalhando, mas um está falando de poder de 3, que atrapalha, se não comprar alguém que está no meio, e o outro está falando de unilevel, que não atrapalha se alguém não comprar do meio. E aí, daqui a pouco, eu vou dizer, não, mas o Gilberto ensinou uma coisa errada, o Moisés falou uma coisa sem fundamento. Então, colegas, muito cuidado com isso. O que pode justamente atrapalhar uma organização é algo chamado fofoca. E quando nós falamos na horizontal, é fofoca. No momento que a gente fala na vertical com quem pode resolver, não é fofoca. Então, infelizmente, aonde tem gente envolvida, tende a existir fofoca. Um falar do outro. Geralmente se falam coisas que não são boas. Então, muito cuidado com isso. O seu líder, seja ele a Nathalie, o Andy, que talvez muitos de vocês não conheçam, seja ele o Alcírio Marisete, seja ele o Matt Hall, seja o Moisés, seja o Gilberto, seja a Aline, seja a Rocil, seja o Jair, seja qualquer outra pessoa que faça parte da organização, a Cris, a Evelyn, não importa, ninguém quer o mal de vocês. Não, ninguém quer o mal, ao contrário, nós queremos que vocês cresçam da melhor maneira possível. Primeiro, porque nós somos pessoas bondosas e poderíamos muito bem receber o prêmio
de pessoas maravilhosas, tal qual a Madre Teresa de Calcutá recebeu. Primeiro, por isso. E segundo, porque o progresso de vocês é o nosso progresso. Se hoje eu estou na condição de ser um membro fundador do doTERRA e ser um Blue Diamond, é porque vocês trabalharam para que eu chegasse onde eu estou. É assim que funciona. Se eu tivesse entrado na doTERRA e vocês não tivessem dito sim, eu não estaria onde eu estou. Então, aqui um depende dos outros. Para vocês é salutar que eu compartilhe experiências com vocês, mas ao mesmo tempo eu preciso do esforço conjunto de vocês para me manter na posição que estou e para que chegar em um novo nível. Então, ninguém está querendo prejudicar uns aos outros aqui. Então, toda vez que vocês ouvirem um comentário que não seja positivo, procurem não levar aquilo adiante e procurem se pôr no lugar da pessoa que está recebendo aquele comentário. A pessoa não quis nenhum mal, ela quis ajudar. E nesse trabalho é engraçado. Você faz 4 coisas. Quando você não consegue fazer a 5ª coisa, as pessoas às vezes não acham legal. Então, muito cuidado com isso. Tudo aquilo que a gente faz, no caso, por uma questão de favor, acaba se tornando um dever quando você não faz. Então, muito cuidado. Vamos pensar na equipe. O que é o melhor para a equipe? O que vai fazer com que a equipe cresça? O que vai ser saudável para a equipe? Então, com certeza, é que nem num casamento. Tem que fazer uma DR de vez em quando. E às vezes você quer uma coisa, o cônjuge não quer, ou vice-versa, e cada um tem que ceder um pouco. Numa equipe não é diferente. E vocês lembram qual foi o primeiro crime da humanidade? O primeiro crime da humanidade, que foi um assassinato, ele foi movido por uma inveja. Ah, o fulano de tal está sendo mais, digamos assim, querido do que eu. Isso gerou uma inveja, gerou o primeiro crime. Então, na rede isso pode acontecer também. Porque no momento que você tem equipes, eu tenho equipes, o Gilberto e a Aline têm equipes, qualquer que está conosco na sala que abriu redes tem equipes. Quem aqui tem filhos? Acho que a maioria. Já aconteceu de haver inveja entre os filhos, de achar que o pai e a mãe ajudou mais um do que o outro? Isso acontece. Nós também, quem tem irmãos também, já passamos por motivos de termos inveja. Então, numa rede isso também pode acontecer. Muito cuidado com isso. Daqui a pouco, o Gilberto e a Aline ajudaram mais uma equipe do que outra. Por quê? Porque era interessante para eles. Isso é um negócio. No momento que é um negócio, tem vezes que você pode ajudar uma equipe mais do que outra. Tem vezes que você precisa ajudar uma equipe mais do que outra. A construção de um novo nível na doTERRA é como se fosse um quebra-cabeças. Várias partes têm que estar encaixadas. Por exemplo, para você ser nível Silver, você precisa ter 3 elites. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um grupo que tenha 20 mil pontos, outro que tenha 50 mil pontos e outro que tenha 1000 pontos. Eu não vou ser Silver, eu preciso ter 3 elites. Então, às vezes, aquela equipe que está mais fraca é que vai receber mais a sua atenção. Isso pode gerar ciúmes nas outras equipes. Por exemplo, se um filho está mal, você não fica a noite toda do lado daquele filho até que ele fique bem, isso é comum pai e mãe fazerem isso. E isso pode gerar inveja, mas ficou 8 horas com o Zé e só ficou comigo meia hora. Mas o Zé precisava mais. Então, numa rede é a mesma coisa. Ninguém trabalha aqui só com filantropia. A princípio, eu sei que todos nós aqui temos necessidades financeiras. Então, para que ocorra o rendimento, você tem que chegar num nível, se manter naquele nível. Para isso, vai acontecer de você precisar ajudar mais uma equipe do que outra. Isso não deve gerar ciúmes, ao contrário, que bom que me ajudou. Se me ajudou com 1 e ajudou outros com 10, me ajudou com 1. Eu estou feliz com aquela ajuda que eu recebi, certo? Então, pessoal, isso é muito comum, até com a minha linha ascendente. Daqui a pouco eu posso ter ciúmes, porque quem me cadastrou ajuda mais a equipe B do que a equipe A. Eu já passei por momentos assim, só que felizmente eu consegui controlar esse sentimento. Tem pessoas que às vezes não controlam esse sentimento, acaba florando, acaba crescendo de maneira que pode até impedir a pessoa de fazer o trabalho ou de se isolar por completo. Então, essa questão de trabalhar em grupo, ela é difícil, não é fácil, cada um pensa de um jeito.
mas é extremamente necessária. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Vocês precisam da Aline e do Gilberto, a Aline e o Gilberto precisam de vocês. E assim é com as outras equipes. Não tem como ser diferente. Ninguém faz nada sozinho na doTERRA. Por exemplo, no momento que você é diamante, você precisa que 12 pessoas, uma dúzia de pessoas, atinja o nível de elite. E aí você se torna ou se mantém diamante. No momento que você chega a nível de Blue Diamond, que é o nível que eu estou atualmente, você precisa que 15 pessoas fechem, se tornem e se mantenham como premiers. Agora você já pensa em 15, não mais em 12, não mais como elite, sim como premier. E quando você chega ao presidencial Diamond, que eu não cheguei ainda, você precisa que 18 pessoas estejam no nível de silver, entende? Então, um depende do outro, não tem como ser diferente. Então, o trabalho em equipe na doTERRA, ele é assim, ó, é total. Se alguém achar que consegue fazer isoladamente alguma coisa, é verdade até elite. De elite em diante, você não consegue mais, se depende dos outros. Se você não tiver 2 executivos, você não vai ser premier. Se você não tiver 3 elite, você não vai ser silver e assim por diante. Um depende do outro. Outro exemplo, quando depende do outro, poder de 3, você depende das linhas que estão mais abaixo para que ele ganhe. Então, ou seja, ninguém vai estar 100% certo, ninguém vai estar 100% errado. E é importante que a gente aprenda a trabalhar com as diferenças e entenda que cada um tem suas necessidades, cada um tem seus objetivos, e ao assim fazer, o pão não vai ser distribuído de maneira igual, pode ser que não venha pão nenhum para você. Eu sou um caso, para mim não veio pão nenhum. A maneira que a minha linha ascendente fez a divisão, para mim não veio pão. Claro que isso me deixou um pouco triste, um pouco frustrado no início. Eu tive duas possibilidades aqui na encruzilhada. Ou desistir e ficava bravo, amargurado para o resto da vida porque não me deram um pão, ou baixava a cabeça e começava a trabalhar para plantar o meu trigo, processar aquele trigo e fazer a farinha e depois fazer o meu pão. Foi o que eu tive que fazer. E com a maioria de vocês vai ser assim. Ah, mas como é que fulano lá está recebendo maná do céu? Porque, desculpa a sinceridade, agora algumas pessoas poderão ficar feridas com o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer, isso aqui é um treinamento, não é um alisamento. Alisamento é lá no setor lá do cabeleireiro, aqui não é alisamento, aqui é um treinamento. Quem mais está recebendo ajuda é porque está fazendo menos. É assim, vamos dizer que você tem 3 equipes, você é um silver. Essa equipe aqui está legal, essa aqui está legal, você está fraca, qual é que você vai ajudar? Aqui está fraca. E para mim é a única distorção que tem no sistema de vendas diretas. Você ajuda quem merece menos, porque aqueles que estão merecendo, que estão, digamos assim, fazendo mais, você está sobrando ponto lá. Então, o justo seria ajudar quem merece mais, mas não, você ajuda quem merece menos, porque é onde está fraco, onde você tem que fortalecer. Isso pode causar um sentimento de desunião na equipe. Então, entenda isso. Amanhã, depois, você que está comentando isso, poderá estar tendo que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque você vai ajudar onde está mais fraco, porque você precisa que o mais fraco se fortaleça para que você atinja um nível. E você precisa atingir aquele nível que você está fazendo até fortemente, você está contando com aquele recurso, contando com aquele dinheiro. Às vezes, até você já fez compras com seu cartão de crédito e vai chegar o dia da fatura. E ao chegar o dia da fatura, você tem que ter aquele bônus. E quem daqui a pouco está de fora não está entendendo isso. E está ali, ó, falando mal, por desconhecer a causa. E aí passa umas semanas ou meses, aquele líder pode estar na mesma situação. Então, cuidado, porque pode realmente respingar e cair para cima. Então, isso que eu estou falando é porque eu participo diariamente desse tipo de situação. Então, eu tenho certeza que o meu discurso ele é aplicável. Com certeza já deve ter havido, está havendo ou poderá haver situações assim, de pessoas entenderem que merece mais ajuda que o outro, que o líder não está sendo justo porque abençoou mais uma equipe do que a outra. Pessoal, vai acontecer com vocês, vai acontecer, a tua hora vai chegar, que você vai ter que ajudar o que merece menos. É assim o sistema. Não é culpa sua, nem minha, nem de Gilberto, nem de ninguém. O sistema é assim. Ok?
Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre isso, a importância de trabalhar em equipes e, ao mesmo tempo, colocar aqui na mesa, não esconder nada, não omitir nada, da dificuldade que é isso, de como é duro você ver uma equipe lá que não está merecendo receber maná, e você que está ali, ó, ralando um pouco, fazendo, tem que fazer, só ganha conselhos, só ganha conselhos. Então, estou colocando tudo na mesa aqui para vocês saberem como é que é o nosso dia a dia. E quando surgir um pensamento ruim, procurar cortar aquele pensamento, se colocar no lugar daquela pessoa que está precisando fazer isso. Claro, quando é uma coisa que você tem razão, você vai ter que falar de maneira educada, mas de maneira firme. Mas a maioria das vezes coloca no lugar. Por que que a pessoa está fazendo isso? Por quê? Porque ela tem alguma coisa contra você e tudo a favor daquele outro lá? Será que se pensa assim no mundo dos negócios? Será que a gente não quer ter a rede mais balanceada possível e chegar nos níveis de liderança para ter mais dinheiro o mais rápido possível? Ninguém se organizou para me prejudicar. Não é assim que as coisas funcionam. É o sistema que, infelizmente, essa é a parte infeliz, ele acaba beneficiando quem merece menos. Infelizmente, é dessa forma. E Ok? Moisés, Oi. e quando tu chegou assim, por exemplo, trabalhando em conjunto, principalmente assim com o LR, né? E justamente o LR ele deu uma disparada assim, né? E eu vejo que ele sempre, quando ele vai fazer alguma apresentação, ele diz: "Bah, obrigado, Moisés, né, por ter me convidado e tudo, né?" Então, que bacana é essa trajetória também, né, de a gente ter de uma certa forma ser lembrado por alguém. E obrigado por ter lembrado de mim aí num determinado tempo, né, quando tu me chamou lá em Porto Alegre. Lembro até hoje que foi na lojas Renner lá, né? E É, eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial assim, nem tocado num óleo essencial antes. Mas conta assim como é que foi a tua experiência e como é que está sendo a tua experiência também nesse trabalho em equipe, né, que tu tem e que muitas vezes também te chamam para dar algum treinamento lá, e como é que tem sido isso aí para ti? bom, então, dando continuidade ao assunto, né, que você abordou inicialmente, o LR hoje tem uma equipe gigantesca. Eu posso dizer que 70%, 80% do meu resultado é a equipe do LR. Quantas pessoas eu derramei na rede do LR? Zero, zero. No momento inicial, eu até fiz isso. Mas, à medida que aquela rede explodiu, eu estava ainda uns 14 dias, eu expliquei para ele e coloquei aquelas pessoas nas minhas redes fracas. Então, eu nunca derramei para o LR, e ele é uma rede gigantesca, tanto está na capa da revista. Porém, as outras equipes, aonde eu derramei pessoas para os meus cabeças de chave, é onde eu não vejo agradecimento, e muitas vezes vejo crítica. Então, olha só, que legal. O que eu acabei de dizer, eu tenho uma prova viva. Então, a pessoa que eu não derramei nada me agradece. E as pessoas que eu derramei, que até não tem por que não dizer, pessoas que eu, com meu esforço, as coloquei na situação de silver ou de gold, que realmente não fizeram nada, foram conduzidas por mim, por pessoas que entraram depois, não agradecem. E muitas vezes reclamam: ah, mas o bônus, que era 18 mil, baixou para 16, o que está acontecendo? Tem a cara de pau de dizerem isso. Então, ou seja, não é fácil trabalhar em equipes, é um desafio. Então, o meu conselho é: não falem dos ascendentes. Se não for positivo, não fale, porque tem um pensamento que diz que é muito fácil me criticar, o difícil é se pôr no meu lugar. Tenha certeza que a pessoa que é seu ascendente está fazendo o melhor que ela pode. Ninguém é mal intencionado, ninguém quer ver seu mal. Então, no momento que a gente tem uma equipe, que as pessoas se respeitam, falam bem umas das outras, é muito melhor do que tem intrigas, do que tem fofocas. Claro que a gente é ser humano. É normal a gente não se sentir bem quando uma coisa não acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Agora é aquilo. Se eu estava esperando 10 e me deram um, vou agradecer por aquele um. Se eu estava esperando 10 e me deram meio, vou agradecer por aquele meio. Se eu estava esperando 10 e me deram zero, eu vou procurar entender que aquela pessoa não tinha como me dar nada. Não tinha como. E amanhã depois pode alguém me pedir alguma coisa e eu também não consegui atender. Então, ou seja, como é que eu trabalho bem em equipe? Quando eu estou bem comigo mesmo. Quando eu tenho sentimento de gratidão e não de cobrança.
Então, no momento que você for trabalhar com qualquer equipe, seja na tua igreja, no teu bairro, na tua família, no teu clube, não importa, vão ter situações diferentes e a gente precisa se pôr no lugar do outro. Agora, aqui no momento que o interesse no negócio é puramente comercial, como é que alguém vai querer me prejudicar? A pessoa é meu ascendente, quer me prejudicar. O que essa pessoa ganha me prejudicando? Concorda que não ganha nada, só perde? Então, ninguém quer prejudicar ninguém. Se a pessoa não fez, é porque ela não podia ou não sabia te ajudar. E, infelizmente, o segundo, infelizmente, a doTERRA é um sistema muito complexo. Não é fácil a pessoa saber o que te dizer em cada momento. Tem vezes que um conselho é válido numa situação e daqui a um mês aquela situação não é mais a mesma, portanto, aquele conselho não vale mais. Então, Gilberto, a minha resposta é, no momento que a gente trabalha em equipes, quer sejam ascendentes, quer sejam descendentes, a gente tem que entender que ninguém tem dever de fazer nada por nós, ninguém tem dever. A rede começa conosco. Agora, se alguém fizer alguma coisa, mesmo que seja uma palavra de incentivo, agradeça, agradeça porque com certeza é o que aquela pessoa consegue te dar naquele momento. Então, é um assunto muito delicado, mas é um assunto que precisa ser falado, porque trabalhar em equipes, eu diria, é a coisa mais difícil que existe. Na própria Bíblia ali, a gente vê que tinha desentendimento entre Pedro, que era um grande apóstolo, e Paulo. Então, se aqueles homens que eram ministros do evangelho tinham dificuldades entre si de se relacionar, imagina no dia a dia. Então, é complicado, mas é necessário. E com certeza, no momento que as pessoas crescem, que é o momento de se felicitar, de se abraçar, de poder agradecer, naquele momento ali, a gente não vai lembrar de coisas ruins, sim de coisas boas. E eu lhes digo, pessoal, embora não pareça naquele momento, cada um aqui vai procurar dar o seu melhor. Embora, em muitos momentos, aquele melhor para nós não seja suficiente. Então, sobre esse assunto, era isso que eu tinha para falar. Se vocês têm dúvidas ou situações que queiram colocar, a gente está aqui para se ajudar, antes que eu possa mudar de tópico. E ao mudar de tópico, eu mudo também de cenário. Posso dar continuidade, então? Perfeito, perfeito. E como é que tem sido assim a parte de treinamentos, Moisés, assim, para trabalhar com essa parte de treinamentos? O que o treinamento tem importância no nosso trabalho, no dia a dia, assim? Ok, então aquela história de afiar machados, né? Que uma pessoa estava desempregada, foi lá e não conseguia emprego nenhum e viu que estava cortando mato perto da sua residência. Foi lá se ofereceu para cortar mato. O emprego, como era por produção, né, foi dado a ela, era só produzir e ganhar dinheiro por produção. No outro dia foi lá, cortou árvores, acabou o dia, ela cortou 5 árvores. E aí viu ali na conversa com os outros que os outros tinham cortado mais árvores do que ela. No outro dia chegou mais cedo, uma hora mais cedo, cortou, acabou o dia, tinha cortado 4 árvores. Aí na conversa viu que tinham cortado mais. No outro dia chegou mais cedo ainda e não parou com o almoço, fez um lanche rápido, cortou. No final do expediente, 3 árvores. Aí se despediu, se desesperou, foi falar com o encarregado, escuta, o que está acontecendo aqui, que eu trabalho mais que os outros, com mais afinco, e a minha produção está aumentando ao invés está diminuindo ao invés de aumentar. E a pessoa falou, olha, quando acaba o expediente, a gente percebe que fica um pouco e já vai embora. E nós aqui a gente faz uma fogueira, sentamos na volta da fogueira e ficamos conversando. Cara, pois é, mas é que eu não tenho tempo a perder. Eu estou mal financeiramente, eu saio daqui e ainda tenho que fazer mais um bico assim assado. E o cara, pois é, mas aquele bate-papo nosso ali na volta da fogueira não é só bate-papo. Enquanto a gente está conversando, a gente está afiando os machados. E por isso que a tua produção tem sido menor, porque tu jamais afiou o teu machado. Então, o treinamento ele tem essa função, afiar um machado. Por mais que eu já venha de outra empresa, por mais que eu seja da área de saúde, entenda os produtos, de doTERRA nós não sabemos nada. A gente precisa reaprender a fazer doTERRA. Então, não é por acaso que tem pessoas em níveis muito altos de liderança que nunca fizeram isso antes. Já tem pessoas no nível presidencial que nunca fizeram essa atividade antes. Mas as pessoas entraram prontas a aprender.
E quem já tem experiência acha que sabe, e ao achar que sabe, a tendência é não dar ouvidos ao que tem que ser feito. Então, treinamento é isso, treinamento é 2 orelhas e uma boca. Eu tenho que ir num treinamento, não qualquer escutar, isso aí eu já sei, isso aí que vai falar, eu já domino, não. Não é assim que se vai para um treinamento. A gente vai para um treinamento, de fato, sendo um receptáculo para aprender o que tem que ser aprendido. Porque, em geral, nesse tema de vendas diretas, quem treina é alguém que já fez. Não existem teóricos aqui. Então, se a pessoa já fez aquilo que ela está te ensinando, é porque ela tem a prática daquela realização. E contra fatos não há argumentos, a pessoa já fez, então não posso discutir se o método dela foi ok ou não, porque ela conseguiu o resultado com aquele método. Então, é muito importante eu estar nos treinamentos querendo realmente aprender. Então, no momento que eu estou falando aqui, você pode estar pensando, puxa, que legal que ele está falando essas coisas. Pode estar pensando, não, mas isso aí não é bem assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Pessoal, é normal do ser humano a resistência. Então, a gente precisa se policiar. Para aí, o Gilberto e a Aline chegaram a nível tal, eu não cheguei ainda. Então, eles sabem como chegar naquele nível, eu não sei. O Moisés chegou em tal nível, então, se ele chegou, ele fez aquilo acontecer. Na do terra, as coisas não caem do céu, a gente precisa conquistá-las. Então, o primeiro ponto, no momento que a gente está num treinamento, é estarmos para ser treinados. E a gente precisa anotar, precisa prestar atenção, precisa entender que aqueles minutos são preciosos. Agora, em que treinamento eu tenho que estar? Eu tenho que estar no treinamento mais importante. Qual é o mais importante? É o próximo. O que que tem amanhã? Eu vou poder participar do que tem amanhã? Espero que sim. Mas se eu não puder amanhã, por um motivo de força maior, quarta-feira tem treinamento, que horas? Qual é o meio que eu vou acessar? Ah, mas quarta eu também não posso. Bom, mas e quinta-feira? Quinta-feira o que que tem? Eu já tenho que saber com antecedência. E o como que eu tenho que estar preparado para ele? Ah, mas quinta eu também não posso. Vai, sexta, o que que sobrou para sexta-feira? Tal hora? Vou me programar. Não posso também. Bom, aí eu diria assim, se eu nunca posso ser treinado, aí complicou. Ah, mas eu nunca tenho tempo. Bom, se eu nunca tenho tempo para ser treinado, o meu machado não vai estar afiado. Eu vou ter muito mais dificuldade de produzir do que uma pessoa que está treinada. E nesse ponto, vocês têm no Gilberto e na Aline 2 estudiosos. Eles estão sempre atrás de informação e eles, digamos assim, digerem aquela informação, degustam e já colocam os grupos para que todos possam ter acesso. Então, vocês têm exemplo de pessoas que estão sempre buscando ser treinados, que sempre estão procurando aprender. Então, sigam esse exemplo. E, à medida que eu, então, já tenho determinados conhecimentos, é importante que eu passe esses ensinamentos para as pessoas. A gente pensa, não, mas isso aqui é óbvio, eu não vou dizer. Pessoal, não é óbvio. Eu que estou aqui desse lado, eu recebo cada pergunta que eu digo, gente, é sério que essa pessoa não sabe isso? Eu fico preocupado. Que tipo de líder eu sou que essa pessoa está há tantos meses e não sabe isso ainda? E por outro lado, quando eu interajo com os gestores de conta, né, que são os gerentes de conta do Terra, também às vezes eu faço algumas perguntas que o Andrew é uma pessoa muito querida, muito direta, tá, mas tu não sabe isso? Eu entendi o que está me perguntando, tenho certeza que está perguntando isso? Então, olha que interessante. Então, daí aquela máxima, não existem perguntas tolas, podem existir tolos que não perguntam. Então, não pense que aquilo que você sabe é óbvio e não vale a pena compartilhar com a sua rede. Agora, uma máxima que diz: aquilo que abunda não prejudica, aquilo que abunda não prejudica. Então, é melhor você passar uma informação que daqui a pouco a maioria já saiba do que você não passar algo que você sabe que as pessoas sabem e alguém não sabe. Então, o treinamento, ele é multidirecional. Assim como eu tenho que captar instruções, eu tenho que fornecer essas instruções para a minha equipe. E aí tem aquela máxima que diz que educação não é aquilo que se fala, é aquilo que outra pessoa realmente entende. Então, no momento que eu difundo conhecimento, quanto por cento daquilo ali foi absorvido? Esse que é realmente o que valeu. Essa é a comunicação que foi eficaz. Então, treinamento, vocês viram que eu falei aqui de três vértices. Falei da importância de realmente
aquele tempo que você dedicou para ser treinado, ser treinado e não achar que sabe tudo, que o que vão falar já é algo repetitivo, não ir com esse espírito do treinamento. Segundo, qual é o próximo? O próximo é o mais importante, não é esse. Esse é mais importante agora. O próximo, é o mais importante de todos, porque aquilo que vocês já ouviram hoje, já ouviram, aquilo que não ouviram é o mais importante. Então, quando é que é o próximo? A minha equipe sabe quando é que é o próximo? Eles têm essa informação? Hoje mesmo eu fiz uma live extra às 20 horas que uma pessoa me pediu e eu esqueci de informar outras. Ah, tudo bem que eu estava de férias, voltei ontem, estava com a cabeça só para cá, mas eu falei, eu esqueci de informar outros líderes que teriam uma live hoje que eu iria fazer. Porque tem pessoas que se afinam mais com alguns do que outras. Então, quando tiver uma live, tu me avisa. Eu esqueci de avisar. Então, isso é muito complicado. E o terceiro ponto que eu estou abordando é você passar informações adiante. Não achar que só o Gilberto e a Aline, só o Moisés ou só a Marisete sabe das coisas, não. Aquilo que você sabe, passe adiante. Porque possivelmente tem pessoas na tua equipe que ainda não sabem daquilo. Ah, mas já ouviram. Não quer dizer que porque eu ouvi, eu aprendi. Não, é muita informação. Você pode ouvir e não captar aquela informação. É muito comum isso. É muito comum mesmo. Para ter uma ideia, hoje uma pessoa que já é premier há 6 meses, pá, tu acredita que em novembro, dezembro eu não recebi participação de lucros? O que houve? Eu esqueci que eu tinha que cadastrar alguém para ter divisão de lucros. Eu ensino isso para os outros, a pessoa me relatando, mas eu esqueci de relatar, esqueci de fazer isso. Ou seja, sabia, mas não fez. Mês passado, eu errei o cálculo poder de 3, indiquei errado para uma pessoa, estamos pedindo agora a correção. Tinha até dia 15 de março para corrigir e não nos demos por conta. Então, pessoal, passe informação para frente, por mais que você pense que aquilo pode ser repetitivo, que a pessoa já entendeu, passe de novo. Não tenha vergonha de, mas já sabe, eu vou ficar sendo o, como é que se diz, a pessoa que fala coisa que todo mundo já sabe. Fale. Alguma coisa que a pessoa não sabe ainda, ou tem alguém no grupo que ainda não sabe. Então, não se sinta constrangida por falar alguma coisa que teoricamente é óbvia, não. Peque por excesso, mas nunca por omissão. Ok? Então, são três tópicos que eu estou falando na parte de treinamento, que eu entendo que são importantes. E eu realmente, eu posso dizer para vocês que eu jamais perdi nenhum treinamento. Jamais. No início a gente tinha que a Florianópolis, tinha que ir a Curitiba, tinha que ir a São Paulo, até Estados Unidos, mas eu não perdi treinamento. E eu, com toda a propriedade, posso dizer para vocês, não percam treinamento. Se a linha ascendente marcou, se esforce por estar lá. Daqui a pouco não pode estar o casal, um de vocês esteja lá. Daqui a pouco o pai e a mãe não pode, pede para o filho adolescente, que às vezes tem mais tempo que nós, para ele ouvir e depois nos passar um resumo. Mas não perca treinamentos, senão você vai ficar com um machado cego, né? Vai trabalhar, e os resultados não vão ser os mesmos. Gilberto, vou fechar aqui um pouco para tomar uma água, para ver se alguém tem alguma dúvida sobre o que falamos até agora. Já estamos, como vocês viram ali, câmera 2, já estamos no tópico 2. Então, pessoal, perguntas até aqui sobre como trabalhar em equipe ou a parte de desenvolvimento do negócio, quais as dúvidas que vocês têm relacionado a isso. É bom justamente o bate-papo também, né, para vocês perguntarem e saberem como é que vocês trabalham com as pessoas, como motiva as pessoas para trabalhar em equipe também, né? E ele deu vários tópicos aí também relacionados a isso, né? Qual é a principal maneira de a gente motivar com que todas as pessoas estejam nos treinamentos? Uma delas é a gente estando em todos os treinamentos, né? Então, vários treinamentos sempre tem justamente por quê? Porque a gente tem uma maneira de aprender e um detalhe de um treinamento faz uma enorme de uma diferença em relação a muitas vezes tu deixar passar aquela informação, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu até gostaria que tu relatasse, Moisés, como é que foi teu treinamento nas convenções, né? E o que para ti impactou uma convenção e como é que foi tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos?
Então, em relação aos Estados Unidos, eu não participei de convenção, só do jantar de gala, né? Porque a primeira vez que eu fui não era evento, era só para visitar e conhecer a estrutura. E a segunda vez era uma convenção, mas eu participei só do jantar de gala, que foi algo realmente inesquecível, porque você vê ali pessoas do mundo todo, literalmente do mundo todo, chegando ao nível de pelo menos diamante ou acima, você fica assim, eu também posso, eu também consigo, porque se no mundo todo está dando certo, no meu país não vai ser diferente. Então, essa energia eu pude colher. Agora, treinamentos em si, eu não participei na Convenção dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, tudo que é treinamento que teve, eu fui. E também alguns fora do país. E eu diria, aquilo que nós aprendemos na Doterra é verdade. Ninguém exagera nada, ninguém fantasia nada, ninguém te diz uma coisa que não é possível ser atingida. E nas outras empresas, infelizmente, a experiência não foi positiva. Te falavam de coisas que eram utópicas, mas era aquele o discurso era bonito, mas na prática, um ou dois, quiçá, havia atingido naquele nível e estava desfrutando daquela situação. Então, aqui não é nada disso. Aqui, aquilo que a gente aprende realmente é real. E eu posso dizer isso, que eu participei desses eventos, eu participei do início da empresa, de como eles formatavam a empresa, qual a visão da empresa que eles tinham e como que a empresa deveria ser nos próximos meses, próximos anos. Erraram tudo, porque subestimaram. Sempre as coisas acontecendo de maneira mais rápida e mais presente do que o mais otimista. Agora, cada vírgula que foi prometido pelo corpo diretivo da empresa, tudo integralmente foi cumprido. Tem vezes até que eu digo, dessa vez eles vão furar. E não, chega lá, tuf, a situação está resolvida da maneira como prometeram. E quanto tange a parte financeira, acho que isso é uma coisa muito importante falar. Nós tivemos já duas experiências em relação à questão desse bônus fundador. Porque no primeiro ano teve o bônus fundador, que é uma divisão de lucros entre 30 brasileiros, que a empresa faz todo ano, foi um valor, digamos assim, que não tinha nem ideia, porque a empresa começou a vender no Brasil em junho para julho, então não sabia quanto que era aquele valor ali. Mas foi uma coisa ali que deu na faixa de 5, 6 mil reais, o máximo nível que tinha era Gold, Gold você sabe que é na faixa de 10, 12 mil reais, então 6 a mais já fez a diferença. Porém, quando deu um ano depois, a gente sabia do crescimento da empresa. Soube que não era mais, soubemos que era mais 6 meses, que era um ano inteiro e teve crescimento. Então ficou aquela dúvida. Será que realmente os camaradas vão pagar proporcionalmente ao que cresceu? Confesso, a gente ficou naquela dúvida ali. Porque é um aspecto financeiro, mudou dólar, imposto, aquele negócio todo. E a empresa, um ano depois, pagou em torno de 26, 27 mil reais, não lembro exatamente, um dinheiro extra. Puxa, aquilo ali multiplicou por 5. E foi mais ou menos o que aconteceu ao ser um ano inteiro e a projeção não, a constatação de vendas que ocorreram. Mas quando deu agora para esse ano a gente pensou, não, agora vai ter rolo, os caras não vão. Pô, a empresa cresceu 400%? Não, não, agora que os valores são mais altos, isso não. Sabe assim, a gente naquela rodinha de fofoquinha, de arigó, como se diz, papo de arigó, não, não, agora sim, agora os caras não vão chegar junto. E para o nosso espanto, né, esses valores eles foram pagos, acho que dia 5, dia 6 de março, realmente foi os 400% em cima do resultado do ano anterior. E realmente, aí passaram a ser valores bem altos, né? Extra para 30 pessoas. Então, ou seja, nós temos uma liderança real, aquilo que eles falam é verdade, nós não estamos sendo liderados por pessoas que não são comprometidas com aquilo que falam. E a gente sabe que quando fala em dinheiro, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Então, empresas que cumprem promessas financeiras, as outras promessas podemos ter certeza que vão ser cumpridas. Então, ou seja, no momento que você está se dispondo ao treinamento, quer ele seja virtual ou presencial, saiba que você estará ouvindo verdades e nunca exageros ou nunca, digamos assim, situações que não sejam realmente reais. Então, você pode ouvir, aprender e difundir aquilo que você ouvir nos treinamentos, porque realmente na Doterra é proibido ficar exagerando coisas ou ficar mentindo.
Na realidade, você tem que dizer aquilo que é verdade, aquilo que realmente tem como comprovar. Então, 100% de participar dos treinamentos, porque você vai aprender e você não vai ouvir coisas que não sejam reais e de fato factíveis. Perfeito. E uma coisa bem interessante, Moisés, relacionado a isso, que até quando eu me lembro quando tu chegou a Gold, né? E aí Uhum. tu me comentou assim que de Gold para o outro nível que tu tinha puxado, simplesmente mais que dobrou o resultado, né? Como é que é essa alavancada financeira de participação de bônus de liderança ou de participação de lucro global? É bem boa, né? Como é que é? Não sei. Conta para É, nós melhor aí. é bem boa. Para vocês terem uma ideia, quando você está no nível Premier, a divisão de lucros global, que é 7,25% de tudo que a empresa vendeu no mundo, divididos entre níveis, ela importa mais ou menos aí em 700 a 1.200 reais. Ou seja, o menor valor que eu vi foi 700, o maior que eu vi foi 1.200. Quando você está no nível de diamante, a divisão de lucros, ela dá na faixa de 18 mil reais a mais no mês. E quando você é Blue Diamond, isso dobra, é 36 mil reais a mais. Eu estou pegando assim, tipo, o resultado do mês anterior, porque isso oscila um pouco, mas não oscila muito, mais ou menos fica naqueles níveis ali. Por quê? Porque a empresa pode estar tendo um crescimento gigantesco no Brasil. Agora, quando a gente pega numa esfera global, não é bem assim, concorda? Não é porque cresceu, sei lá, 30% num mês no Brasil que vai crescer 30% a nível de mundo. Imagina você pegar o resultado do Brasil e dividir com 150, 200 países, né, que são 150, 200 mercados. Então, é que nem a inflação. Às vezes o arroz subiu de 12 para 25, dobrou o preço, mas a inflação não é 100%. A inflação, o peso do arroz na inflação vai ser mínimo. E a mesma coisa é nesse sentido. Então, o que, que acontece? A nível, por exemplo, de presidencial Diamond, a gente falou não, a gente se viu praticar no mês de fevereiro 130 mil reais. Então, o que que é? Vamos pegar aí R$ 1.000 de Premier, que são 5 mil pontos para diamante, 5 vezes 6, 30, são 36 mil pontos. Então, 6, alguma coisa, 6, alguma coisa é a pontuação de um diamante maior do que a de um Premier. Porém, a gente está falando de R$ 1.000 para 18 mil reais. Ou seja, o esforço aumentou em 6 vezes a vírgula alguma coisa, mas o valor que você recebeu foi 18 vezes maior. Olha a diferença. E no momento que você parte de diamante para Blue Diamond, a pontuação não dobra, não precisa o dobro de pontos para ser uma nivelação a outra. Mas olha o que acontece, 18 mil para 36 mil, é o dobro. E quando você vai de Blue para presidencial, não multiplica isso aí por 5, 6 vezes o esforço, a pontuação de Blue para presidencial. E, no entanto, a gente está falando de 36 mil para 130 mil reais. Então, ou seja, fica claro, líquido e transparente que é muito bom ser um líder na Doterra, porque os valores que se ganha são muito maior do que não sendo líder. Que cá entre nós, no momento que você recebe os valores oriundos da tua rede, foi da tua rede. Tudo bem, muito que bom você receber de acordo com o que a tua rede produziu. Mas cá entre nós, quando você recebe o que a tua rede produziu e recebe o que as outras redes produziram, que é aí que se dá a tal divisão de lucros, nossa, é o outro hemisfério. Então, eu diria o seguinte: você vai ter que fazer um esforço muito grande para chegar nos níveis, vamos pegar o exemplo de Gold, mas depois, se manter e crescer, fica muito mais fácil. Primeiro, que você está com uma receita muito maior, então isso te permite daqui a pouco até fazer promoções junto à tua equipe. Segundo, que você não está com uma pressão financeira de ver que boleto você vai pagar, porque a situação já está melhor. Então, ou seja, o mais difícil é chegar naquele nível. De 0 a Gold foi muito trabalhoso. Dali para cá, sinceramente, pessoal, sem exagero, foi trabalhar se divertindo, porque foi sem a pressão. Então, até Gold, você vai suar o pelego. De Gold em diante, você vai ver que não é que não tem que fazer nada, mas é muito mais fácil do que o esforço que você teve que fazer no período inicial.
E agora eu queria relembrar alguma coisa muito importante que o Matt Hall nos ensinou quando veio a São Leopoldo. E abre aspas, o Matt Hall não veio a São Leopoldo, ele ia a Santa Maria. Mas aí o Gilberto descobriu que a Santa Maria dedurou e eu intimei ele a vir a São Leopoldo no evento que nós teríamos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu não recebi maná do céu, entendeu? Tudo que a gente fez aqui foi no esforço. Nem para treinamento vieram aqui. O que a gente fez foi sozinho, no peito e na raça. Então, o que ele disse? Que nos primeiros momentos, esses momentos vocês podem entender como horas, dias, semanas ou meses, dificilmente serão anos, mas nos primeiros momentos, muita coisa que você vai fazer pela doTERRA, você não vai ser recompensada, vai ser de graça. Você vai fazer e não vão aparecer os resultados. Porém, com o passar do tempo, muitas coisas pelas quais você será remunerado, você não terá feito nada. Então, para ter os valores que eu estou recebendo mensalmente, eu não estou fazendo grandes coisas, tanto que semana passada, como o Gilberto sabe, eu estava em férias, né? Ó, que se era isso é para tirar férias, acho que foi minha quinta tirada de férias no período de novembro, dezembro para cá. Então, ou seja, eu não estou, digamos assim, fazendo atividades para receber a remuneração que eu estou recebendo. Claro que não, sou consciente disso. Agora, no passado, eu fiz muitas atividades para as quais não fui remunerado. Então, assim é a divisão de lucros. Assim que vocês estiverem participando de níveis mais elevados, vocês vão, mas como assim que veio tanto dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? Do que a empresa vendeu. O que a empresa vendeu naquele momento pode não ter tido a tua participação direta, mas indiretamente você fez, está fazendo atividades agora que no futuro que irão resultar. Seguidamente acontece de pessoas se unirem à empresa porque no passado alguém deu um óleo, ou viram no Instagram ou alguma live de alguém e naquele momento não fizeram lá nenhuma ação de cadastro, nenhuma ação de compra, estão fazendo agora. Então, tem um pensamento que diz assim: não vos canseis de fazer o bem, pois estáis construindo o alicerce de um grande trabalho e de pequenas coisas provém grandes coisas. Repito, não vos canseis de fazer o bem, pois estáis construindo o alicerce de um grande trabalho. De pequenas coisas, grandes virão. Já Perfeito, estou na Moisés. terceira tela aí, Gilberto, terceiro cenário. Perfeito. Uma coisa que até o Jair perguntou ali, né? Mas por quanto tempo a gente vai acreditando naquela pessoa? Ah, ela está disposta a trabalhar, está disposta a fazer, ou não está disposta a trabalhar, não está disposta a fazer, né? E então, basicamente, em acreditar nas pessoas, né? E basicamente acreditar em nós mesmos também, porque isso é um processo, acho que se duplica sempre, né? E também qual é o trabalho do dia a dia e perguntar também quanto tempo tu chegou a Gold, assim, e como é que foi essa tua caminhada até Gold, que foi a parte mais difícil, né? Todo mundo está nessa trajetória. Então, vamos começar pela última, que o ser humano é assim, memoriza as últimas coisas, depois, se faltar alguma coisa, eu pergunto. Então, para chegar no nível Gold, nós demoramos 9 meses de trabalho para chegarmos no nível Gold. E depois a gente ficou aí. Não, minto, pessoal. Não foi 9 meses, foram 6 meses para chegar no nível Gold. E depois que se chegou em Gold, nós ficamos 9 meses com Gold. Então, foi 6 meses do zero até chegar a Gold, porque nós começamos o trabalho ali por abril, maio. E quando deu outubro, na convenção, nós já éramos Gold. Mas aí nós ficamos muito tempo como Gold, por quê? Porque todo mundo era Gold. Todo mundo era Gold. Até que um cara, que foi o Fabiano Montarroz, chegou a Diamante. Aí, por incrível que pareça, todo mundo começou a acordar e buscar diamante, tá? Então estava todo mundo feliz, realizado com o nível Gold. Nossa, quem era Gold no Brasil era o cara. Tu caminhava em tapete vermelho, pediam para tirar foto, então não era Gold, era ser Gold, eram os caras, né? E hoje, claro, como tem outros níveis bem mais elevados, já tem muitas pessoas que já estão no nível Gold. Agora vamos tentar lembrar da outra pergunta. O trabalho no dia a dia, desculpa, mas eu não tenho como versar aqui, é uma coisa muito demorada para falar o que a gente faz no dia a dia. Então tem que ser num outro momento. E a primeira pergunta agora já era, você vai ter que responder, porque já se foi, não lembro mais.
Seria assim, Moisés, ó, insistir com a pessoa. Tá, lembrei. Favorável, né? Ok, Vale a pena insistir com a pessoa, ainda mais se ela for a tua perna, né? certo. Então, assim, ó, essa pergunta é muito inteligente, Jair, pelo seguinte: quanto tempo eu despendo insistindo com essa pessoa? Ou para ela se cadastrar, ou já cadastrada para começar a trabalhar. Então, a resposta é: o que essa pessoa já fez até hoje? Se essa pessoa é um líder na sua esfera de ação, se eu tiver que trabalhar 2, 3, 4, 5, 10 anos para trazê-la, vale a pena. Se a pessoa não é um líder, se ela é alguém que nunca, digamos assim, construiu nada de grandioso na vida, eu diria não perder muito tempo com a pessoa. Ah, mas tu está falando de maneira desumana. Não, isso aqui é um negócio, não é uma filantropia. Se você não fizer a roda girar no fim do mês, a Doterra não vai te mandar bônus. Os bônus não vêm por esforço. Ah, Doterra, mas eu mostrei 40 planos. Não importa quantos planos você mostrou, importa quantos pontos a tua rede fez. Então, se uma pessoa que é um tubarão, mas está adormecido porque está envolvido com outra coisa, está envolvendo a energia dela em outra atividade, continua insistindo. Por exemplo, vocês têm visto o Gilberto. O Gilberto não começou a fazer doTERRA de imediato. Ele demorou um tempo para dar a energia total dele para a doTERRA. Ele tinha outra atividade que era rentável também. Então, possivelmente, se eu tivesse deixado de lado, tivesse deixado de convidar, pode ser que o Gilberto não fosse o líder que é hoje. A mesma coisa, por exemplo, o Rui. O Rui, eu trabalhei 1 ano e meio com o Rui. Sabe o que é 1 ano e meio? Toda semana volta a pessoa até a pessoa vir, né? Eu poderia citar outras pessoas que foi necessário muito trabalho para que elas viessem. Então, quem é pescador aí como eu, sou pescador dos bons, misericórdia, para tirar um peixe grande da água te dá trabalho, não é fácil, rebenta a linha, rebenta anzol, te corta os dedos, quebra caniço, estoura molinete, rasga tarrafa, dependendo da situação, vira o barco. Não é fácil tirar um peixe grande da água. Às vezes tem que entrar na água, jogar uma rede e se abraçar no bicho, que é outro jeito de tirar ele da água. Agora, no momento que aquele peixe grande está na tua mão, tu enche o freezer com aquele peixe, tu vai comer peixe muito tempo. E lambari não, lambari tu tem que pegar um monte de lambari para encher um potezinho assim. Então, resumindo, respondendo sua pergunta de maneira bem direta e objetiva, se a pessoa é líder, não importa o tempo que você vai despender para trazê-la. Se a pessoa não é líder, continua mandando material para ela, mas procura o próximo, joga energia no próximo, porque a gente precisa de líderes. O restante vão ser clientes que, com as suas compras, felizmente, vão nos ajudar a chegar nos níveis e ganhar dinheiro. Mas o que vai te fazer crescer são líderes. E não é fácil trazer um líder. Dá muito trabalho, mas a hora que você traz. Vamos pegar um exemplo, quando a Marisete me cadastrou. Puxa, olha, hoje eu devo ser 90% o resultado dela. Quando eu cadastrei o LR, entenderam? Então é assim que funciona. Se é líder, vai lá, joga toda a tua energia, não tem, enquanto o cara não te correr da frente dele, continua na volta dele. Não é um líder, não perde grandes tempos assim, continua mandando material quando tem promoção, mas não fica perdendo tempo com a pessoa que nunca fez nada de resultado na vida, por que vai fazer na doTERRA? Dificilmente, dificilmente. Então, esse é o meu conselho, é um conselho duro, um conselho papo reto, mas é assim que eu faço. É líder, tem toda a minha energia, não é líder, olha meu irmão aqui tem promoção, mês que vem quando eu te mando, o próximo, certo? Bem dessa forma. Colega, a gente vai ter que dar uma agilizada, porque a gente começou pontualmente, né? E já passei de 1 hora aqui, me deram 40 minutos para falar, então a gente vai ter que dar uma agilizada aí nos assuntos, Gilberto. Por último, então, Moisés, Uhum. bom, só um feedback ali, tá? Em quem se acredita na equipe quando está se trabalhando, né? E, por fim, a parte só, a importância da mentoria, né? Por que é importante fazer uma mentoria semanal e alinhar o trabalho? Ok. Então, essa questão aí de por quanto tempo trabalhar com alguém, é isso. É líder, não tem ruim. Fica na volta da pessoa. Não é líder, não gasta sua energia. Tem que ser assim. Ah, mas que frio calculista. O mundo dos negócios é assim.
É dessa forma que as coisas funcionam. Ninguém está aqui para ser paternalista, estamos aqui para ganhar dinheiro e crescer no sistema. E para isso a gente tem que saber aonde canalizar a nossa energia. Ok, agora em questão da mentoria. Por que a mentoria é tão importante? Nós estamos aqui na sala em 15 pessoas. Então, à medida que eu vou falando, não quer dizer que todos absorveram o que eu estou falando. Alguns se identificou com o meu tipo de linguagem, outro não se identificou. Outra pessoa está aqui, mas está pensando em outra coisa ao mesmo tempo. Ou seja, não é igual a absorção para todos. Agora, no momento que a gente faz uma mentoria, é uma coisa específica. Você vai atender uma pessoa ou vai conversar com o casal. Então, você está entrando justamente nas dificuldades que eles têm e está dando as instruções, os conselhos que eles precisam. Então, eu diria assim, ó, quem gosta de se vestir bem aí, quem gosta de se vestir bem, vai ter que ir num alfaiate, fazer a roupa sob medida. E a roupa sob medida é a mentoria. O treinamento que a gente está falando aqui coletivo é o balaião. Sabe que você chegar na loja, tem um balaião lá, tudo por R$ 5, é o que a gente consegue num treinamento coletivo. Agora, no momento que eu tenho um atendimento personalizado para mim, aí, de fato, eu vou colher os melhores resultados. Isso é possível na mentoria. Mentoria é você combinar um horário com o teu líder, você já vai levar os assuntos que você precisa que ele te ajude, e ele vai estar ali sem atender celular, sem nenhuma preocupação, a não ser em atender você. Ou vamos dar um outro exemplo aqui. No momento que eu estou numa live, estou num treinamento em grupo, é como se eu estivesse lá sendo atendido no INSS, lá no postão. E no momento que eu estou na mentoria, é uma consulta particular, onde eu paguei 300, 500, 600 reais, e o médico vai estar ali para me atender com toda a atenção. Ah, mas são os exemplos ridículos. Eu não acho que seja. Se eu achasse, não estaria os compartilhando. Então, mentoria é isso. De maneira dirigida, o líder vai estar ali, sendo todos ouvidos para poder te auxiliar. E, com certeza, ele vai te ajudar a enxergar situações que você não enxergou. Por quê? Porque ele está mais tempo que você, ele tem mais experiência que você. Então, esse seria as ilustrações que eu daria para poder ilustrar a mentoria e da importância das mesmas. Agora, o melhor resultado eu trago da mentoria quando eu vou melhor preparado para a mentoria. Às vezes a gente se reúne com as pessoas e fala assim, o que tu acha que eu devo fazer? Tá, mas em que sentido? No trabalho, tá, mas em que trabalho? Em que parte do trabalho? Então, ou seja, é importante que eu leve para a mentoria situações reais, necessidades reais, e não achar que eu vou marcar uma hora com a Aline, com o Gilberto, com o Moisés, e que eles vão ter poderes sobrenaturais sei lá, fazer um reiki em mim, assim, pela internet, e me passar um poder que, a partir da mentoria, eu vou começar a ter resultados que eu não estou tendo, sem mudar a maneira de trabalhar. Entendeu? Então, não adianta só ir para a mentoria, tem que ir para a mentoria com as coisas bem definidas e entendendo que aquela pessoa é um orientador e não que reúne poderes que vai me transmitir por osmose, poderes que a partir dali eu vou fazer coisas que eu não estava fazendo ou não estava fazendo do jeito certo e tudo por um passo de mágica vai se resolver. A mentoria é para alinhar coisas que eu já estou fazendo, não é para me tirar do zero. Eu entrei na mentoria sem fazer nada e depois na mentoria eu começar a fazer. Não, não é isso. Mentoria é para otimizar o trabalho que está sendo feito. Então, melhor vai ser o resultado da mentoria se eu levar as coisas já bem, digamos assim, mastigadas e bem diluídas. Agora, se eu levar nada, eu não vou trazer muita coisa à mentoria, não. Talvez eu não traga realmente nada. Pessoal, já é aqui 10h20 da noite, a gente, né, o papo está legal, a gente acaba se estendendo, mas não é bom, porque a gente tem um certo período que a gente consegue absorver, depois de determinado momento a gente não consegue absorver, em geral nós somos assim. Então vamos mudar de cenário aqui para dar uma acordada aí no povo, e se tiver mais alguma dúvida, a gente está aqui para poder dirimir aquela dúvida, mas assunto novo a gente não vai introduzir, porque o Gilberto me designou para falar de 4 e a gente conseguiu falar de 3. Não deu 100%, mas deu 75% da missão cumprida. Mas o quarto já foi inserido aí numa das tuas respostas, já vi que eu avaliando ali já foi tudo certo, tudo ok.
Então tá bem tranquilo. Então, antes de mais nada, aí, obrigado, Moisés, obrigado pelo teu tempo, né? Eu sei que tua agenda é hiperlotada, sempre correria, sempre, mas obrigado aí, né? E eu vi que como mensagem final tu deixou aí que leiam livros, estudem bastante, porque tem uma biblioteca atrás de ti, né? E Virtual. buscar conhecimento é importante. E então, eh, gratidão aí pelo teu incentivo, pelo teu trabalho, principalmente por ter lembrado a primeira vez de mim lá naquele momento lá atrás, né? Porque se não tivesse lembrado, né, não tinha, talvez eu nem tivesse conhecido do Terra até hoje, né? Então, gratidão mesmo, né? E tu sempre acreditando, sempre dizendo, olha, sempre tu vai ver que tu vai conseguir um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, ó, meus os bônus estão crescendo, tu vai também crescer, dá uma olhada melhor, né? Esse é um caminho bem alicerçado e realmente cada dia, né? Eu fico pensando naquelas palavras que tu disse lá atrás e disse, puxa vida, hoje está causando um impacto, né? E felizmente, né? A gente trabalhou também sempre num sentido de equipe, né? Então, de um fortalecer o outro, né, e fazer aquelas lives, 18 lives por semana no início da pandemia. Era de manhã, de tarde e de noite, né? Então, A olha, Aline coordenando, lembra quanto a Aline ali, sofreu com aquilo tudo. ali ele coordenava tudo, Me ali ele... lembro muito. Tô aqui quietinha, não tô ouvindo. Não foi fácil, né? Vai, foi aquilo que nos deixou chegar onde chegamos, né? Então, na realidade, pessoal, eu queria concluir a minha parte dando assim o meu testemunho que esse trabalho é real. Vocês estão falando com uma pessoa que sempre foi preocupada em melhorar a vida financeira e que não mediu esforço, quer seja de maneira bem precoce, empreendendo, abrindo uma empresa, contratando funcionários, não medir esforço no sentido de estudar, imagina fazer um MBA na Getúlio Vargas quando você não tem como pagar aquilo, depois fazer um curso de mestrado com 4 filhos para sustentar, sendo eu a única fonte de renda na família. Então, eu sempre busquei empreender. Eu sempre disse para as pessoas, se um dia vocês me verem velhinho, num asilo, pobre, vocês podem ter certeza, não era para aquele cara ter recursos materiais, porque falta de esforço, jamais isso vai existir na minha vida. Agora, por que eu fiz tanto esforço e as coisas não deram certo? E agora estão dando certo? Porque esta empresa é a empresa certa. Por favor, não entenda a Doterra como mais uma empresa. Não, essa não é mais uma empresa, não é mais uma oportunidade. Essa é a oportunidade. E todos aqueles que puderem, de maneira profissional, como estão fazendo hoje, buscarem humildemente serem ensinados e aplicar esses ensinamentos e de maneira perseverante fizerem o que tem que fazer, todos vão colher resultado. Nós estamos de 2014 para cá, já são 7 anos, num momento muito difícil da economia brasileira. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Se vocês não estão crescendo mais rapidamente, é devido à economia. Quando o dinheiro está escasso, as coisas são mais difíceis. Eu participei de uma época da economia que eu estava numa empresa de marketing que tinha que pagar R$ 5.000 para entrar. Pessoal, não era 500, era R$ 5.000. E sabe qual é o produto que você recebia? Uma nuvem. Você pagava 5.000 por uma nuvem. Que é o que é uma nuvem? É um espaço para armazenar dados, que hoje é uma coisa difundida, na época não é. Então, você tinha que pagar 5.000 para ganhar uma nuvem para guardar foto, música, o que. E assim, ó, de 6 a 8 pessoas se cadastravam todo dia. Eu apresentava, vamos dizer, 12 a 14, 15 planos, e 6 a 8 pessoas, isso eu tenho tudo medido, porque por ser engenheiro a gente é muito de números, né? E entrava 6 a 8 pessoas todo dia, com R$ 5.000. Por quê? Porque a economia era outra, se trocava de carro mais facilmente, se viajava torto direito, porque o dinheiro circulava. De 2014 para cá, entrou na tal da recessão, o produto interno bruto, né? Todo ano ele tem encolhido. O superávit do país tem diminuído. Então, ou seja, no momento que o dinheiro fica mais escasso, as pessoas pensam mais em tomar uma decisão. Elas têm que sacrificar mais coisas. Agora, no momento que está lá embaixo, não tem mais como descer. Dali só sobe. Então, continue fazendo o trabalho. As coisas vão melhorar economicamente e com menos esforço você vai colher mais resultados. Agora, encerro com um pensamento que é meu, eu sou o autor dele, que vocês já conhecem.
Água mole, pedra dura. Tanto bate, qual é que é a resposta? Até que fura. Até que fura, né? Só que pode ser tanto bate até que falta água. E se faltar água, no sentido que você não continuar fazendo o trabalho que brilhantemente você está fazendo, a água que faltou não vai furar a pedra é justamente mudar de vida, quebrar esses paradigmas e ter uma vida abundante, a pedra não vai ser quebrada se faltar água. Então, portanto, você já conhece o poder dessa empresa, conhece o poder dos olhos, não deixe faltar, continue fazendo o que tem que ser feito, por mais difícil que seja, e com certeza você vai chegar lá. Essa é a minha mensagem, esse é o meu pensamento, essa é a minha contribuição na noite de hoje, e me despeço de todos vocês carinhosamente, desejando uma excelente noite, na paz da sua família, né? E que possam realmente ficar bem, e que amanhã seja um novo dia de realizações e possamos continuar de maneira humilde fazendo o nosso trabalho. Boa noite, paz, sucesso a todos vocês. Muito obrigada.